Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da ProElite e hoje eu vou estar falando para você como fortalecer para você corredor. E principalmente se você é um corredor iniciante ou você que está começando aí nesse universo da corrida, se liga. Esse vídeo vai sanar todas as suas dúvidas atreladas ao fortalecimento. Então, editor, roda a vinheta. O fortalecimento é algo importantíssimo, sim, e muitas vezes o corredor iniciante é aquele que não dá bola para o fortalecimento. Um dos motivos comuns é acreditar que apenas correndo é o suficiente para todos os problemas da vida dele ou dela. E normalmente a pessoa busca a corrida como uma forma às vezes de desestressar, forma de lazer, forma de buscar uma atividade aeróbica ao ar livre, mas ao partir do momento que ele começa a ver um pequeno resultado, ele começa a ver que ele pode correr um pouco mais, que ele pode correr mais distância, mais veloz e consequentemente com um pouco começam a aparecer as primeiras provas. E aí vem aquela prova de 3, 5, 10, 21 quilômetros e assim por diante. Só que muitas vezes, num primeiro momento, a pessoa ainda não tem esse entendimento e essa noção do quanto fortalecer é importante. Porque para ela, simplesmente correr já é uma atividade suficiente, que se autossustenta. Mas eu tenho para te dizer que não. Fortalecer é tão importante quanto correr. Sim, o corredor, se ele quer ter longevidade, qualidade nos treinos e uma boa evolução, ele tem que estar linkando sim com o fortalecimento. E esse fortalecimento, ele não necessariamente ele é igual para todos os momentos. Ou então ele é igual para todos os corredores. Principalmente se você é um corredor iniciante, você precisa de alguns detalhes importantes. E esses detalhes são mais importantes se você nunca fez fortalecimento. De forma geral, muitos estudos mostram que o esporte corrida vai se beneficiar com exercícios multiarticulares, força, velocidade. Só que a gente tem que entender, boa parte desses estudos trabalham com públicos, com pessoas, amostras de pessoas treinadas, ou pelo menos intermediárias. E quando a gente se trata de um corredor iniciante, significa que você não tem aquela base necessária de força que aquele estudo está apresentando. Então quando a gente pega um estudo e olha ele, poxa, lá nesse estudo estão fazendo levantamento terra, agachamento, salto, por exemplo, um contramovimento e mais algum exercício de membro superior, por exemplo, uma puxada e um supino com barra. De forma geral, são exercícios multiarticulares e normalmente vão estar trabalhando com séries de 4, 5 séries de 2, 3, 5 repetições. Alta carga, baixa repetição e alta velocidade. Só que o que acontece dentro desse cenário? A gente tem que entender aqui que muitos desses exercícios são interessantes e também o modelo, a estrutura de treinamento é interessante, mas para um atleta mais experiente, que tenha mais bagagem de treinamento. Para um atleta mais iniciante, ou seja, para você que nunca fez fortalecimento, já vim com um modelo de treino nessa estrutura, pode ser que você mais tenha prejuízos do que realmente consiga ter os benefícios. Entre eles até mesmo a técnica desses movimentos, o quão limpo esse movimento ele está sendo executado, saber estabilizar a musculatura necessária para a execução desses movimentos e consequentemente imprimir uma boa velocidade nesses exercícios e também uma boa carga, uma carga ideal, ou seja, muitos exercícios hoje a gente encontra porcentagens de cargas trabalhando para melhorar força, potência e velocidade. Então quando eu penso num corredor iniciante, eu gosto sempre de tratar ele como do simples para o mais complexo, onde eu vou estar fazendo o básico bem feito lá no início, onde toda essa estrutura do fortalecimento dele vai para a gente dar uma base motora, desde ele aprender a realizar os movimentos de forma geral, tanto movimentos de agachamento, levantamento terra, as puxadas, os movimentos de empurrar, enfim, todos os exercícios multiarticulares, mas também muitas vezes dando base com exercícios monoarticulares, porque muitos daqueles músculos ali que estão adormecidos, estão ali sem ter um estímulo por muito tempo, eles precisam também ser fortalecidos. Então muitas vezes entrar com exercícios monoarticulares mais isolados também são interessantes. Outro detalhe importante aqui para o corredor iniciante entra também a questão do número de séries e repetições. Normalmente eu gosto de trabalhar quando o corredor mais iniciante, trabalhar com duas séries por exercício. E quando a gente trata de 2 séries, normalmente eu dizer, poxa Felipe, mas não é muito pouco. Mas pensa que esse volume de séries, ele ao longo do tempo ele vai aumentando. Claro que não sempre aumentando sem
sem ter fim, mas normalmente trabalhando em alguns momentos até com 3, 4 séries, mas começando do simples vai fazer com que eu não deixe ele tão dolorido, tão exausto, e ele consiga também estar conciliando legal com os treinos de corrida. Porque se a pessoa fica muito dolorida, ela acaba muitas vezes deixando de lado um treino ou outro de corrida, ou até mesmo desistindo da musculação porque ela está sempre muito cansada e muito dolorida. Um segundo detalhe importante é que o número de repetições. Nesses casos, normalmente eu gosto de trabalhar com repetições um pouco mais altas, 8, 10, 12 repetições, onde a gente trabalha um pouco mais de resistência de força também atrelado, não tanto a força, a potência, a velocidade da execução, mas trabalhando um pouco mais da consciência corporal do aluno perante aqueles exercícios. Ele ganhando consciência corporal de como fazer um movimento de agachamento, um levantamento terra, as puxadas, como contrair e relaxar músculos específicos, como do quadríceps, da posterior de coxa, a panturrilha, estabilização de tronco, um core. Então todos esses exercícios, muitas vezes isolados, vão fazer que ele dê uma base necessária para que ali na frente a gente consiga estar aplicando uma estrutura mais complexa, mais avançada de treinamento. Caso contrário, como eu falei anteriormente, isso pode mais trazer riscos do que benefícios para você corredor. Beleza? Então, um resumo importante aqui do seu treino para você que é corredor iniciante, para você que está começando. Preze sempre por do simples para o mais complexo. Comece com exercícios não tão complexos e também com não tanta carga. Não precisa trabalhar com cargas muito altas, nem muita velocidade de repetição. Você pode trabalhar com uma carga mais moderada, trabalhando com repetições de 8 a 12 repetições, mantendo uma velocidade não tão acelerada nesse primeiro momento para ganhar melhor consciência de movimento e, consequentemente, ter qualidade nesses exercícios. E o último detalhe importante é não erre no volume, ou seja, não encha de exercícios. Diferente daquele treinamento mais voltado à hipertrofia, que é comum nas salas de musculação, aqui a gente não precisa de muito volume de exercício. Por exemplo, não precisa de 5, 10 exercícios para quadríceps ou 20, 30 séries para quadríceps. Não, você precisa de 3, 5, 6 séries para quadríceps, ou dentro desses exercícios multiarticulares vão estar sendo trabalhados também essa musculatura, porque aqui o principal objetivo é fortalecer, dar uma condição necessária para o seu músculo, para o seu tendão suportar as cargas da corrida e não hipertrofiar, apenas condicioná-lo para correr bem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, clica aqui e fica por dentro de todas as novidades que saem de vídeos semanalmente. Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.